Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para levar a vocês mais uma vez uma porção da palavra de Deus. E antes de fazê-lo, nós queremos orar. Convido você a orar, pedindo a Deus que fale ao seu coração e que Deus use essa palavra para alcançar aqueles que Ele tem em mente alcançar através desta mensagem. Senhor, nós buscamos a Tua face, reconhecemos que somos dependentes de Ti e pedimos graça, sabedoria, entendimento e a necessária capacitação que vem do Teu Espírito para podermos ministrar com fidelidade a Tua palavra. Pedimos, Senhor, coloque em nossos lábios o que tens no Teu coração e que o Senhor nos ajude a sermos, como já dissemos, fiéis na transmissão da Tua palavra. Pedimos que os corações sejam preparados, tocados por Ti e o Senhor seja glorificado em alcançar cada vida na sua necessidade pessoal. Nós oramos crendo que nos ouves por causa de Jesus, é no nome dele que oramos. Amém. Muito bem. Nós temos ministrado aos domingos pela manhã sobre relacionamentos. Essa é a 11ª mensagem com esse tema. E vamos ver rapidamente o que temos dito em cada mensagem, antes de entrarmos na mensagem do dia propriamente. Nós vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus, e entre as pessoas. Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. E a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, também por meio de Jesus Cristo. Por isso temos dito que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem afetar a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão uns com os outros. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu pecar contra o principal de todos os mandamentos, que Jesus disse ser este: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Mas o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo, se eu pecar contra o segundo mandamento mais importante. Jesus disse que o segundo mandamento mais importante é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, ele disse. Se o meu pecado não for então confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Assim, o meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo, eu não estarei bem também com Deus e nem com as pessoas. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Hoje, com a graça de Deus, continuaremos a ver nossos relacionamentos na igreja, mas o que vamos ver agora aplica-se também em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Para um bom relacionamento com os outros, nós já vimos que, primeiro, você deve amar sem hipocrisia, sem falsidade. Segundo lugar, que você deve odiar o mal e apegar-se ao bem. Em terceiro lugar, você deve amar os outros com amor fraternal. Em quarto lugar, você deve honrar os outros e não a si mesmo. Em quinto lugar, você deve fazer tudo com excelência. Em sexto lugar, você deve servir o Senhor com ardor espiritual ou com fervor espiritual. Em sétimo lugar, você deve alegrar-se na esperança. Em oitavo lugar, você deve ser paciente na tribulação. E em nono lugar, você deve perseverar na oração. Isso nós vimos na Epístola aos Romanos, capítulo 12,
a partir do versículo 8 até o versículo 12. Isso vimos no domingo passado. Hoje, com a graça de Deus, queremos continuar vendo que para um bom relacionamento com os outros, em 10º lugar, você deve ajudar a suprir as necessidades dos seus irmãos em Cristo. O texto diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Eu creio que todos que me ouvem possivelmente saibam a quem o apóstolo está se referindo. Quando ele se refere aos santos, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Quem são os santos aqui mencionados? Romanos 1, logo no início dessa epístola, a partir do verso 4, no final do verso 4, ele vinha falando sobre Jesus Cristo. E ele diz assim: Jesus Cristo, nosso Senhor, no final do verso 4, e ele diz no verso 5, por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então, ele dirige a sua epístola aos que se encontravam, primeiro aos que pertenciam a Jesus Cristo. Ele diz: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E ele se dirige a eles dizendo: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Os que pertencem a Cristo Jesus, todos, sem distinção, foram chamados para ser santos. Primeiro, santificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Segundo, para viver uma vida de santidade. Então, é este que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Escrevendo ainda nessa mesma epístola, Romanos capítulo 15, 25 e 26, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Quem eram os santos que viviam em Jerusalém, aos quais ele se refere? Ele chama em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Havia uma fome que estava atingindo a Judéia e várias outras regiões da terra, e estava atingindo de modo especial os cristãos, os irmãos na fé em Jesus Cristo que viviam em Jerusalém. Por N razões que nós não vamos entrar em detalhes agora, porque não é o nosso propósito, mas o fato é que eles estavam carecendo da ajuda de outros irmãos, e é isso que o apóstolo está enfatizando aqui, quando ele diz que ajudem a suprir as necessidades dos santos. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, os versos 9 e 10, ele diz assim: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, é isso que o apóstolo se refere quando ele diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Mas para um bom relacionamento com os outros, em 11º lugar, você deve praticar a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. Se você examinar o que significa hospitalidade, também creio que todos nós sabemos o que significa, mas o dicionário nos ajuda a entender melhor. Ele diz assim: ato de hospedar, acolhida de hóspedes e hospedagem. E um pouco mais adiante diz qualidade do que é hospitaleiro. E fala daquele que dá uma boa acolhida. Hospitaleiro, então, é aquele que sabe receber e recebe bem.
No tempo de Jesus e no início da igreja cristã, era muito comum entre os judeus hospedarem uns aos outros, e era uma prática entre os judeus que continuou sendo recomendada pelo apóstolo Paulo, e Jesus recomendou que os seus discípulos fossem de cidade em cidade e pregassem o evangelho, e que eles ficassem na casa daqueles que os recebessem bem. Escrevendo aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 2, nós temos a seguinte recomendação: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. A que fato esse texto está se referindo? Está se referindo a Abraão, que recebeu 3 pessoas na sua propriedade, e ele os acolheu mesmo sem saber quem eles eram. Pelo menos inicialmente ele não sabia. Se você se expuser a examinar o texto de maneira mais exaustiva, você poderá descobrir isso. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1, nós lemos assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O Senhor vai ser uma dessas 3 pessoas que vão aparecer para ele, e vão aparecer como se fossem pessoas. Isso é chamado teologicamente de uma teofania, uma manifestação visível de Deus na forma humana. E é uma maneira de Deus se manifestar de alguma forma, mesmo sem se identificar muitas vezes. Algumas vezes ele se identifica depois, ou as pessoas percebem. E aqui Abraão vai perceber muito mais tarde. O texto diz que Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Abraão está mostrando o desejo de receber aquelas 3 pessoas que ele não conhecia. Hoje não é muito fácil fazer isso. E eu sei que os tempos são diferentes, mas na medida do possível nós devemos receber bem aqueles que o Senhor nos dê a oportunidade de fazê-lo. Ele diz assim: vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. É interessante que aqui Abraão não comeu, mas ele colocou a comida, tudo que ele havia preparado diante deles, e ficou em pé, observando eles comerem. Eu nunca vi tamanha hospitalidade, nunca vi. Jamais poderia imaginar algo como que nós podemos ler em Gênesis 18.
Mas é isso que está escrito e os detalhes vocês que quiserem poderão ver melhor depois. Escrevendo a sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 4, verso 9, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quando eu e você recebemos alguém e nós nos sentirmos compelidos a fazer isso, eu já disse que não podemos fazer isso indiscriminadamente, mas devemos fazer, e quando fizermos, devemos fazer sem murmuração. Devemos dar o melhor, oferecer o melhor. É isso que significa praticar a hospitalidade. O texto diz: pratiquem a hospitalidade. É isso que Abraão fez, e é por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 2, diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Jesus diz que tudo que fizéssemos a Ele, a alguém, nós estaríamos fazendo a Ele. Então tenhamos isso em mente quando servimos uns aos outros, em todas as suas muitas maneiras de fazê-lo. Em 12º lugar, para um bom relacionamento com os outros, você deve abençoar os seus perseguidores. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Não só você não deve deixar de abençoar aqueles que perseguem você. Aliás, você deve abençoar aqueles que perseguem a você, como você deve pedir também que Deus o abençoe. Porque o texto é o mesmo, mas a NAA, Nova Almeida Atualizada, diz: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. E a Nova Tradução na linguagem de hoje diz: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Na realidade, sempre que ocorrer, eu devo fazer uma e a outra coisa. Eu devo abençoar e eu devo pedir que Deus abençoe. Quando eu abençoo, eu estou escolhendo abençoar. Estou escolhendo que amar essas pessoas e abençoar a vida delas. E eu peço que Deus o faça. Então, eu não posso pedir que Deus faça se eu não tiver feito antes. Porque eu tenho que resolver a minha questão com o meu inimigo comigo mesmo. Então, eu só terei resolvido comigo mesmo se eu tiver perdoado. Então eu poderei amar, eu poderei abençoar. E uma vez que eu abençoe, eu posso também pedir que Deus o faça. Porque se Ele não fizer, eu não posso fazer. Mas eu posso abençoar sim. Porque a palavra de Deus diz que tudo que eu e você fizermos devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Então, é isso que nós devemos fazer, abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoá-los, como a carne sente o desejo de fazer e nos impele a fazer. Da mesma forma como o inimigo trabalha o tempo todo, levando-nos a fazer o que ele gosta que nós façamos, que reajamos com a carne. Ele sabe soprar no ouvido de cada um aquilo que a carne gosta de fazer. Mas, para um bom relacionamento com os outros, em 13º lugar, você deve ser solidário com quem se alegra e com aqueles que choram. É fácil fazer isso? Nem sempre.
É muito mais fácil nós nos emocionarmos com as pessoas que estão passando por uma dificuldade, se nós as virmos chorando, nós então somos levados a chorar, comovidos com aquilo que eles estão sofrendo. Mas nem sempre nós nos alegramos, eu creio, alguém já disse que é mais difícil você se alegrar com a alegria do outro, porque normalmente bate ciúme, bate inveja. Isso é o que a carne produz. Eu não estou dizendo que é isso que deve acontecer. O texto está dizendo que eu devo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então é isso que eu devo fazer. Se alguém prospera, eu devo me alegrar com a prosperidade dessa pessoa, devo me alegrar com ela, devo estar feliz porque ela conseguiu o que queria. Muitas vezes ela está experimentando algo que nós gostaríamos de experimentar e ainda não experimentamos. Mas eu posso me alegrar com aqueles que se alegram e posso e devo também chorar com os que choram. Então, por isso nós dissemos que você deve ser solidário com quem se alegra e com aqueles que choram. É isso que as Escrituras recomendam. Em vários lugares nós podemos ver este princípio bem delineado. Mas para um bom relacionamento com os outros, em 14º lugar, você não deve fazer acepção de pessoas. A NA diz assim: tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Mas a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: tenham por todos o mesmo cuidado. E essa tradução parece muito adequada, porque não se trata apenas de ter o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, mas é ter a mesma maneira de pensar em relação a uns e outros. Tiago, no capítulo 2, Epístola de Tiago, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, a partir do verso 1: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele diz assim: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Então, mais uma vez, isso aqui também tem a ver com hospitalidade na igreja, a maneira como nós recebemos quem chega à igreja. O que nós aprendemos com as Escrituras é que nós devemos ter o mesmo cuidado para com todas as pessoas, quer elas sejam pobres, quer elas sejam ricas. Nós devemos tratar a todos da mesma maneira. Devemos ter o mesmo cuidado com uns que temos pelos outros. Não podemos fazer acepção de pessoas. Por isso que dissemos que você não deve fazer acepção de pessoas. Então, nós devemos ter por todos o mesmo cuidado. Devemos ter o cuidado de não fazer distinção de pessoas. Isso para que tenhamos um bom relacionamento com os outros. Mas, para tanto, em 15º lugar, você não deve ser orgulhoso, mas humilde. O verso 16 diz assim: em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes.
em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. A tradução brasileira diz assim: não cuideis das coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. A NAA, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Bom, temos ainda uma outra tradução. A nova tradução na linguagem de hoje diz: não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Na realidade, o texto diz que eu e você não devemos ser orgulhosos, mas humildes. Jesus disse assim aliás, eu ia citar um texto, mas que eu vou citá-lo daqui a pouco. Ele se encaixa aqui também. Mateus 5,3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na realidade, pobre de espírito é aquele que é humilde de espírito. Ser humilde de espírito significa ter consciência de que você não é nada. Tudo que eu e você somos, nós somos em Cristo Jesus. Depois que nós conhecemos a Deus, então toda a falsa impressão que tínhamos de nós mesmos, eu sei que tem pessoas que pensam o pior de si mesmas, e eu não estou dizendo esse tipo de sentimento, mas tem pessoas que são orgulhosas, acham que são melhores do que as outras, que sabem mais do que as outras, que são mais merecedoras do que as outras, e acham-se mais capacitadas do que as outras, e muitas são mesmo, mais capacitadas em vários sentidos. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito são aqueles que não confiam em si mesmos, mas depositam a sua esperança e a sua confiança unicamente em Jesus. Descansam na sua obra redentora, e se são alguma coisa, eles reconhecem que devem isso a Deus. E é muito importante que nós tenhamos esse tipo de sentimento, mas você só pode ter esse tipo de sentimento se você conhecer a Deus. E conhecer mais e mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai ter consciência de quem realmente eu e você somos. E então nós chegaremos aonde vimos há 2 semanas atrás, quando examinamos Romanos 12:3, onde Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Nós devemos ter a noção daquilo que nós somos em nós mesmos. E eu, como já disse, nós só temos essa noção exata quando nós conhecemos a Deus. Quando conhecemos a Deus, nós vemos toda a nossa maldade, toda a nossa indignidade, toda a nosso demérito, falta de mérito. Mas quando conhecemos a Deus, nós amamos a Deus porque sabemos que Ele nos amou, mesmo sendo que nós éramos, e de certa forma continuamos a ser em nós mesmos. Pessoas falhas, fracas, cada um de nós é fraco em si mesmo, e cada um de nós é indigno em si mesmo, cada um de nós não é merecedor daquilo que recebemos de Deus. Essa é uma das razões pelas quais amamos a Deus. E podemos amá-lo tanto, porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Isso é verdade pura. E por isso é importante que cada um de nós não pense de si mesmo além do que convém. Nós não somos melhores do que ninguém e devemos ter o cuidado de ter a noção daquilo que nós somos. Por isso que o texto recomenda, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ou, como diz a outra versão, não cuideis nas coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Romanos 12, o mesmo texto diz na NTLH. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. E o apóstolo nos recomenda nessa mesma epístola a não pensar de nós além do que convém. E isso é muito importante para nós termos um bom relacionamento com as pessoas. Para a gente não olhar de cima para as pessoas, mas sabemos quem nós somos e lidarmos uns com os outros, sabendo quem somos e sabemos que somos o que somos pela graça de Deus. Em 16º lugar, você não deve se achar melhor do que os outros. O texto diz, Romanos 2,16, a terceira parte do verso diz assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos. A NTLH diz que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. E voltando ainda a Romanos 12,3, o apóstolo diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O contexto é o contexto dos dons ministeriais da igreja. E o apóstolo nos alerta para a necessidade de não pensarmos de nós além do que convém. Nós devemos considerar que tudo que temos e somos, nós recebemos de Deus. Se somos alguma coisa, somos em Deus, somos em Cristo e não em nós mesmos. Então não há por que nos ufanarmos, não há por que nos gloriarmos nisto. Se temos que nos gloriar, vamos nos gloriar em Deus, vamos glorificá-lo, exaltá-lo e ao seu Filho que viabilizou sermos o que somos e fazermos o que fazemos. Então, o ensino de Jesus também em relação às bem-aventuranças, também se cabe aqui, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que sabem o que eles são realmente. Jesus não veio para pessoas superdotadas, não veio para pessoas com qualificações especiais, ele veio para os pecadores. E todos aqueles que se consideram tais, ele veio para eles. Em 17º lugar, você não deve pagar a ninguém mal por mal. Voltamos a um assunto que passamos rapidamente por ele. E o texto diz assim, não paguem a ninguém mal por mal. Já examinamos isso muito detalhadamente quando estudamos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 em diante, nós estudamos um trecho onde esse assunto é abordado, mas nós ainda vamos abordá-lo ainda daqui a pouco mais e de forma mais específica. Então não paguem a ninguém mal por mal. Se alguém me fez o mal, eu não devo retribuir na mesma moeda. Por isso que em 18º lugar você deve fazer o bem diante de todos. Procurem fazer o bem diante de todos.
A NTLH diz assim: procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Isso não significa, quando o texto diz procure fazer o bem diante de todos, não é para todo mundo ver, é porque eu devo dar um bom testemunho. O sentido é este. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Nós não temos que fazer aquilo que todo mundo sabe que não é certo. Se alguém tem que fazer as coisas certas, somos nós, os que temos Jesus. E nós devemos fazer o que é direito, o que é correto, diante de Deus e diante dos homens. Escrevendo ainda nesta mesma epístola, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 15, versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Eu não tenho que agradar as pessoas para bajulá-las, para que elas me elogiem. Eu devo fazer o que é certo. E devo fazer aquilo que é bom realmente. Eu não devo agradar alguém só para agradar, fazendo uma coisa errada. Todos os dias eu e você vamos receber inúmeras sugestões do inimigo para fazermos algo errado. E isso vem muitas vezes através de pessoas que vão sugerir que nós façamos assim ou façamos assado. Mas nem sempre essas sugestões são coisas que edificam, são coisas que abençoam. E nem sempre elas devem ser acolhidas, mas tudo que é bom para edificar as pessoas, para abençoar as pessoas, eu e você devemos fazer. Procurem fazer o bem diante de todos. Aliás, nós vimos isso quando examinamos Bom, eu me perdi aqui no texto que eu ia citar. Mas, é Gálatas capítulo 6, lembrei. Gálatas capítulo 6. Onde, verso 9, ele diz assim: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. E ele disse também: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, eu devo fazer o bem, o que é bom, o que é certo, o que é direito à luz da palavra de Deus. É isso o que eu e você devemos fazer. Então, você deve fazer o bem diante de todos, para dar um bom testemunho. Jesus nos ensinou que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Para um bom relacionamento com os outros, você deve fazer, em 19º lugar, você deve fazer todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É algo fácil? Não, nem sempre. Mas no que depender de mim, é isso que diz a NTLH, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Se depender de mim, se depender de vocês, nós devemos fazer o máximo para viver bem com todas as pessoas. Eu tenho que explicar mais uma vez que isso não se refere a agradar as pessoas para o que é mal. Eu devo ter uma posição bem definida quanto às coisas que são certas e erradas, mas a maneira como eu reajo às atitudes erradas das pessoas também
ajudam a manter a paz. Nem sempre eu vou concordar com o que as pessoas dizem, ou falam, ou querem que eu faça, mas a maneira como eu respondo a estas pessoas vai mostrar realmente se eu estou empenhado em ter paz. Eu posso não fazer o que as pessoas querem, mas posso dizer que eu não posso fazer o que elas querem, porque eu não conseguiria fazer isso sem ferir a minha consciência diante de Deus e a luz da palavra de Deus, e que eu não me sentiria bem fazendo assim. Eu gostaria que eu possa dizer à pessoa que você entendesse e considerasse isso. Não é por nenhuma outra razão, mas é por uma questão de foro íntimo. Se a pessoa insistir, você fala não, porque a minha fé está na palavra de Deus e eu não encontro apoio na palavra de Deus para agir dessa maneira, não me sinto à vontade. Não é bom entrar em muitos detalhes, porque senão a pessoa vai se sentir acusada. Você não pode esperar um comportamento de pessoas que não conhecem a Deus, que a Bíblia cobra, que a Bíblia ensina, que nós, os crentes em Jesus, devemos ter. Por isso que, então, no que depender de mim, o que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Agora, se as pessoas não quiserem, se eu fiz o que devia fazer, se eu caminhei a segunda milha, se eu tive paciência, se eu amei a pessoa, se eu perdoei a pessoa, se eu tratei bem a pessoa, e ainda assim ela age de maneira antagônica, de maneira contrária, de maneira acirrada contra mim, contra você, então nós já fizemos o que foi possível e devemos dizer, olha, no que depender de mim eu quero ter paz com você, mas eu não posso obrigar você a ter paz comigo. E sair numa boa. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a perfeição, o vínculo da perfeição, porque ele une as pessoas e é ele que nos une uns aos outros. E quando nós amamos, nós somos perfeitos. E nós só podemos amar assim porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E se nós realmente escolhermos fazer isso na dependência e na graça de Deus. E o que deve servir de árbitro, de juiz, para saber se nós estamos fazendo o que é certo ou errado, é a paz de Cristo. Por isso que ele diz no verso 15 que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então, eu e você fomos chamados a ter paz uns com os outros, especialmente uns com os outros no contexto, no trato com os irmãos, mas eu devo ter paz também com todas as pessoas, mas especialmente com aqueles que nós convivemos com mais frequência. E você sabe que é muito mais difícil você ter um bom relacionamento com as pessoas com as quais você convive diariamente, porque você normalmente é mais franco, menos polido muitas vezes, menos cuidadoso muitas vezes com as pessoas que você já conhece. E então muitas vezes nós deixamos de ser gentis, atenciosos, cuidadosos com aqueles que deveríamos ter mais cuidado. São as pessoas com as quais convivemos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Então,
o que deve prevalecer é o amor e a paz de Cristo. A paz que excede a todo o entendimento deve guardar o meu coração e o seu. E a paz de Cristo deve ser o árbitro. Se eu tenho paz com Deus, eu tenho que ter paz com o irmão. Se eu não tenho paz com o irmão, eu não tenho paz com Deus, eu não tenho paz comigo. Então, é isso que o texto recomenda. A paz de Cristo é um árbitro dentro de nós, é o árbitro dentro de nós, para aferirmos todo o nosso relacionamento uns com os outros. Para um bom relacionamento com os outros, em 20º lugar, você nunca deve fazer justiça com as próprias mãos. O verso 19 diz assim, Romanos 12, 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A NTLH diz assim, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. A maneira mais simples de dizer a mesma coisa que lemos na NAA então, eu não devo fazer justiça com as próprias mãos. Isso não cabe a mim fazer. Tiago explica por quê. Tiago 1,19, a segunda parte do verso 19, diz assim, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando eu fico irado porque alguém me fez mal, porque alguém falou algo contra mim, ou alguém agiu de maneira errada comigo, me feriu, me machucou, se eu quiser retribuir na mesma moeda, eu estou tentando punir a pessoa com palavras, com atitudes e com ressentimentos que eu teimo em guardar dentro de mim. E isso aí não vai me fazer bem. Na realidade, eu não vou ter paz e se eu ficar irado e soltar os cachorros em cima da pessoa, então aí é que vai azedar tudo na minha relação, não só com a pessoa, mas também com Deus e com todos os outros meus relacionamentos que eu tenha com as outras pessoas. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa amarga, é uma pessoa que vive reclamando, vive vendo só coisas ruins. Por quê? Porque ela não está bem consigo. E se ela não está bem consigo, ela não está bem com ninguém. E muitas vezes não está bem com ninguém porque ela não resolveu o problema dela com a outra pessoa, seja quem for. Em qualquer época da vida que tenha acontecido, não importa o que aconteceu, eu e você temos que perdoar, temos que amar e deixar Deus, com Deus, a responsabilidade de punir, se for o caso, porque a minha justiça é falha, porque eu vejo com a mente humana, Deus conhece todos os fatores que levam aquela pessoa que se levanta contra mim a agir contra mim. Eu não sei como foi o dia dela, eu não sei a história dela, mas Deus sabe, e Deus considera tudo isso. Deus leva tudo isso em conta. E Deus nos recebeu quando nós estávamos no nosso pecado, Ele nos aceitou sujos, imundos, pecadores. Ele nos purificou, nos limpou, nos lavou. E não é porque nós merecíamos, é porque Ele nos amou. Então nós devemos ter igual atitude. Para um bom relacionamento com outros, você deve fazer exatamente o contrário do que fez ou faz o seu inimigo com você. O verso 20 diz, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse mesmo texto na NTLH, alguém vai dizer, por que então não fez sermão na NTLH? Porque eu gosto de mostrar as duas partes.
A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ajuda a entender o texto, mas normalmente o texto tradicional é muito mais coerente com o texto, mas nem sempre é uma tradução mais clara. Então, o propósito da NTLH é o de tornar compreensível o texto e acessível para que todos compreendam o que está sendo dito. Mas, para o estudo da Bíblia, nós devemos ler uma tradução que traduz exatamente o que está no texto. Mas as outras versões nos ajudam a entender em caso de alguma dúvida, em caso de comprar uma compreensão melhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Embora não seja o nosso propósito vingar do que nos causa mal, quando eu retribuo o mal recebido com o bem, quando eu retribuo com o que é bom a quem me fez o que é mal, de alguma forma eu vou tocar nessa pessoa. E esse é o propósito do Senhor. É que através da nossa atitude, que é diferente daquela que teve aquela pessoa, ela seja constrangida a reconhecer Cristo em nós e a ter o desejo de conhecê-lo e a ter o desejo de agir da maneira como nós agimos, se agimos assim, se retribuímos o mal com o bem. Por isso, dissemos, você deve fazer exatamente o contrário do que fez o seu inimigo com você, aquele que quis prejudicar, quis machucar você. Para um bom relacionamento com os outros, em 22º lugar, você não deve deixar-se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Dissemos que íamos voltar a este assunto porque o próprio texto nos leva a isso. O texto diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mais uma vez, o texto é muito claro, mas a NTLH diz assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aqui parece que não há quase diferença alguma de um texto para o outro. Então, nós nunca devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. O que vence o mal é o bem. A única maneira de vencer o mal, o que pratica a maldade, o que age de maneira errada, é agindo da maneira certa. Isso não significa que eu posso confiar numa pessoa que está a fim de me passar para trás. Eu tenho que ter bom senso para saber analisar as coisas, mas eu não preciso pagar o mal com essa pessoa com o mal que ela fez para mim, se fez. Então é assim que Jesus ensinou, é isso que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e todos os ensinos de Jesus no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ensinam o tempo todo. Jesus ensinou-nos a pagar o mal com o bem, a agir de modo oposto e nunca retribuir na mesma moeda. Se Deus fosse retribuir a nós na mesma moeda, nós nem estaríamos mais neste mundo. Porque quantas coisas já fizemos de errado, das quais nos arrependemos, e muitas vezes nós só podemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, porque não há como voltar atrás e consertar. Quando é possível consertar, a gente deve consertar, mas há certas coisas que não dá mais para consertar. Por isso nós devemos ter a atitude certa.
atitude certa não porque nós possamos, não porque nós podemos fazer isso em nós mesmos, mas porque o Senhor nos capacita a fazer. Não há nada que o Senhor diga para eu e você fazermos que Ele não nos capacite para fazer. Se Ele diz que eu e você devemos fazer, é porque Ele vai nos capacitar a fazer. O que temos que fazer é dizer a Ele, eu não posso, mas eu quero. Então vamos recapitular o que vimos hoje. Na semana passada nós vimos até as 9 primeiras recomendações. Vimos hoje a partir da 10ª ou do 10º, para um bom relacionamento com outros, nós vimos em 10º lugar que você deve ajudar a suprir as necessidades dos seus irmãos em Cristo. E esta é uma boa oportunidade para fazermos isso àqueles que porventura estejam passando alguma necessidade que nós conhecemos e que conscientemente eu possa suprir. Então eu devo estar atento para fazer isso. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Você deve ajudar a suprir a necessidade de seus irmãos em Cristo. Em 11º lugar, você deve praticar a hospitalidade. Em 12º lugar, você deve abençoar os seus perseguidores. Em 13º lugar, você deve ser solidário com quem se alegra e com aqueles que choram. Em 14º, você não deve fazer acepção de pessoas. Em 15º lugar, você não deve ser orgulhoso, mas humilde. Em 16º lugar, você não deve se achar melhor do que os outros. E em 17º lugar, você não deve pagar a ninguém mal por mal. Em 18º, você deve fazer o bem diante de todos. Em 19º, você deve fazer todo o possível para viver em paz com todos. Em 20º lugar, você nunca deve fazer justiça com as próprias mãos. Em 21º lugar, você deve fazer exatamente o contrário do que fez ou faz o seu inimigo com você. E para um bom relacionamento com os outros, em último lugar, 22º lugar, você não deve deixar de se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Tudo isso vai viabilizar o nosso bom relacionamento com os outros. E é bom que nós consideremos cada um dessas recomendações que vimos hoje a partir do versículo 14. Eu vou conferir, mas eu acho que nós começamos a ver em Romanos 12, a partir do versículo 14. Vamos ver se foi isso mesmo. Não, a partir do versículo 13. Então, do 13 ao 21 foi o que nós examinamos hoje. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Damos-te graças porque só mesmo o Senhor pode nos capacitar a viver a tua palavra. E tu sabes que queremos de coração viver a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos revista do teu Espírito, nos encha dele até transbordarmos e nos ajude a viver a tua palavra. Nós confiamos em ti, esperamos em ti e cremos que o Senhor nos tem dado do teu Espírito com esse propósito e pedimos que continuamente tu nos enchas com teu Espírito para vivermos esta palavra. Permita que cada um dos que me ouvem tenha o mesmo desejo, que finalmente não é o meu desejo pessoal apenas, mas é o desejo de todo aquele que tem posto a sua fé e a sua confiança em Jesus como seu Salvador e Senhor. Então pedimos que o Senhor nos ajude e nos ajude a viver isso, até que o Senhor nos leve para a tua presença ou o Senhor Jesus volte. Nós pedimos isto, pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe os que nos ouvem neste momento ou nos ouviram até aqui, e que o Senhor seja glorificado por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus então abençoe a sua vida e conceda a você a graça para viver essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.